Obrigada. Então, o que ela falou? Ela fez essa proposta de que, juntamente... Nossa, calma aí. Joia. Tá me ouvindo? Não. Tá. Juntamente com a realização da feira, tivesse uma ação do conselho que promovesse o conselho, que tivesse... A única coisa que, além da secretaria, a gente precisa da gente, né, para ter essa representatividade. Mas aí eu levo no próprio grupo se as pessoas podem se voluntariar, pode participar, pode dar uma passadinha lá. Então, alguém não gostaria que se realizasse essa ação e não quer que mande o ofício? Todo mundo? Então, envio do ofício. Roberta, Oi. eu queria questionar uma questão nessa ação, porque o cadastramento dos artesãos ele é bem mais assim específico, não é só pegar RG, CPF, comprovante de residência. Segundo o decreto que você passou hoje lá no grupo, Sim. precisa até de o artesão levar itens e fazer um dos itens na frente da pessoa que vai avaliar. Então, eu não sei se isso seria possível no dia. Inclusive, o pessoal do setorial de artesanato está reclamando muito sobre isso, sabe? De como que vai fazer, porque não é tão, assim, rápido de fazer um material na frente de um inspetor, tem coisas que demoram dias para secar e tudo mais. Então, Sim. falando sobre a exigência dessa questão de confeccionar um material durante a avaliação da carteirinha. Eu acho que o que a gente pode fazer para aqueles que ainda não entraram em contato com a secretaria, porque já teve um contato inicial para telefonar, e a moça que está respondendo a esse cadastro, ela tem o contato e o nome de todo mundo para ligar e marcar a data específica de cada um, né, para fazer a avaliação. O que a gente pode fazer no dia é fazer esse pré-cadastro, né, de pegar o nome da pessoa, o telefone e passar para a secretaria, porque está na mão deles, né, fazer todo esse cadastro. Certo. E divulgar também, né? Exatamente. Eu realmente passei mas eu não vi, não abri. Mas tá, é bacana saber disso. E até acho que é uma questão para você que está aí falando muito sobre artesanato, a Vânia, debater mesmo e levar, tanto trazer para a gente na reunião do conselho e levar para a secretaria, né? Porque foi uma lei proposta e executada por ele só. Terceira pauta: encaminhamento de denúncia ao Ministério Público a respeito da morosidade no andamento da Lei Paulo Gustavo. Essa é uma questão que você quer falar, Deise? Não, gente, eu continuo aqui na Câmara Municipal, tá? Então, de vez em quando eu vou ter que fechar o microfone. Assim, gente, a gente sabe que não está parado, a Joyce está caminhando, mas caminhando até por todas as demandas, a gente sabe que tem na secretaria, e a gente sabe também que a cultura, a área cultural propriamente dita, não é prioridade para governos, né? A prioridade são as festas, a parte de lazer, e aí, consequentemente, a gente percebe que não adianta dizer assim, está caminhando, mas está caminhando, mas ainda não é uma aí a gente não tem programa da Lei Paulo fazer alguma alteração depois. Esse cronograma não veio, isso causa angústia em todo mundo. O prazo para o repasse da verba é em dezembro. Tá bom, gente, dezembro está aí. Né? Dezembro não vai demorar, principalmente para quem trabalha no serviço público, sabe que o ano já acabou. Né? E aí, assim, a gente está tendo essa dificuldade, né? De enxergar essa Paulo Gustavo se efetivando no município. E para o repasse acontecer em dezembro, o artista, o produtor, o fazedor de cultura, ele tem que ter 30 dias, no mínimo, para fazer uma proposta. Porque
Não estamos ouvindo. Deise travou o finalzinho. A gente não está mais te ouvindo. Fechou seu microfone até. Voltou. Oi, Mas não. é que ligaram aqui, quando liga, meu microfone some, né? Então, e aí, tá muito moroso, a verdade é essa. A gente precisaria, enquanto artista, enquanto produtor cultural, de 30 dias, pelo menos, para uma proposta. Um edital tem que correr 30 dias, né? Depois disso, depois que correu 30 dias o edital, e a gente apresentou as propostas, tem toda uma fase de seleção, de recursos, e uma série de coisas. Não dá para querer fazer tudo, sabe, em cima da hora, tudo atropelado, quando a gente vê todos os municípios da região já muito avançados, né? E essa angústia, assim, está pegando todo mundo, né? E aí eu acho, assim, que enquanto conselho, se acontece algum aí imprevisto e esse dinheiro tem que ser devolvido, nós vamos ser responsabilizados também, né? Porque cabe aos conselhos fiscalização da execução de políticas públicas no âmbito municipal. Então, aí, por isso, né, essa ideia, né, de se informar, tá? Informar o Ministério Público acerca da Lei Paulo Gustavo, que a gente não tem ainda um calendário para o repasse dos recursos. Coloco em votação. E eu quero só fazer uma pontuação interessante, que é, a gente teve uma reunião no final de julho, deixa eu só confirmar se foi final de julho, em que a gente já levantou essa questão, exatamente, final de julho, que a gente já levantou essa questão. No dia 8 de agosto foi enviado um ofício para a Secretaria de Cultura, mas através do Sem Papel, isso quer dizer, foi um ofício que foi protocolado, deveria ter tido uma resposta, e a gente não teve resposta nenhuma no que a gente solicitava, que eles entregassem para a gente um calendário com uma prévia sobre a realização das escutas, sobre a emissão dos editais, e nada disso nos foi entregue, e muito menos e nem ao menos eles responderam o e-mail, o ofício. E aí acho que a gente poderia dar um passo a mais do que só enviar um ofício ao secretário novamente. Aí você quer... Não estamos ouvindo. Foi protocolado e enviado, salvo engano, também para o gabinete do prefeito. Se ainda assim nós não tivemos nenhum retorno, Exato. o Ministério Público, gente, né? E Câmara Municipal de Vereadores, onde estou no presente momento, inclusive. Aproveite e já cata o pessoal no corredor. E aí, então, nós queremos saber se alguém é contra esse envio ao Ministério Público agora de solicitação mesmo, acho que seria uma solicitação de informações de um calendário do Paulo Gustavo. Calma aí que o Vitor perguntou alguma coisa, eu quero olhar. Ai. Não consigo achar. Perguntaram aqui como os vereadores se manifestaram. Na verdade, a gente não encaminhou para a Câmara Municipal ainda, tá, gente? Olha lá, o Vitor é a favor, já falou. Eu estou aqui na Câmara, na verdade, mas é para cuidar de outra coisa aqui com o meu secretário, que é assunto da assistência, não estou enquanto Conselho de Cultura, tá? Aí nós teríamos que mandar o ofício para o Ministério Público e para a Câmara Municipal, ou com cópia para a Câmara Municipal, daí a gente decide, para que eles possam se manifestar. Exato. A Vânia fala exatamente isso, que é um trâmite. Então, se a gente já perguntou aqui, ninguém não teve nenhuma resposta, que ela acredita que seja o próximo passo. Giovana também. Tudo bem, então? Todos aprovam?
Podemos aprovar por unanimidade? Perfeito. Ok. A próxima, Rô. Eu ia falar, Deise, eu falei hoje que você é rápida de reuniões. Última pauta, revisão e reativação do Promec. Aí acho que você é a pessoa perfeita para falar sobre isso, que você que estudou isso no final de semana. Então, essa é longa. Você consegue colocar na tela o Promec? Promec atual? Vou só um segundinho. Vai falando que eu vou tentar. Tá. Não, é que assim, gente, a gente tem toda essa dificuldade por conta do repasse de verbas, não conseguimos repassar um centavo ainda, porque quando a gente fez a alteração do Sistema Municipal de Cultura, constou lá que teria de ser feito a adequação, a alteração do PROMEC. O PROMEC é um decreto, na verdade, não é uma lei, tá? De instituir as normas para se fazer editais para repasse de recursos do fundo. Ele é bem semelhante ao PROAC, tá? Na verdade, pelo menos na ideia, né? Ele, então, seria basicamente, pelo que eu li do PROMEC, o repasse seria feito por edital, os moldes do PROAC mesmo, tá? Com seleção, com tudo isso. Só que é um texto um pouco confuso, que em alguns momentos dá a entender que você delibera, ou a comissão delibera e pronto, né? Então, eu coloquei alguns grifos em azul, que seriam artigos para a gente excluir, ou porque direcionava tudo para a Secretaria de Cultura, ou porque entra em conflito com os editais. E algumas coisas que eu grifei e fiz anotações, tá de amarelo, é para a gente fazer a alteração. O que acontece? A gente fazendo essa alteração, tem que sair um novo decreto e a gente já pode soltar os editais para o repasse das verbas do fundo. Se não sair a alteração, se não conseguir aprovar isso hoje, né, porque ele é existente, a gente vai manter, vamos começar a soltar os editais pelo PROMEC que está vigente, porque esse decreto está vigente. Tá? O Sistema Municipal de Cultura fala sobre adequação, mas ele não dá um prazo para adequação e ele não diz que vai ficar, que ficam suspensos os editais. Tá? Isso, na verdade, foi um acordo que a gente fez constar numa reunião, inclusive ideia da pessoa maravilhosa aqui, né? Porque todo mundo erra. E que, perdão, gente, eu me perdi aqui. E que nós não faríamos repasse de verba do conselho enquanto não, do fundo, enquanto não fizesse as adequações, tá? Do PROMEC. Só que do mesmo jeito que a gente deliberou em um determinado momento, a gente pode agora justificar e voltar atrás por conta dessa morosidade no repasse da verba, que chega no dezembro, tem 300 mil reais lá parados e a gente não consegue repassar, tá? Para os setoriais. Então, nós votaria hoje pelo seguinte: a gente continua, a gente envia o PROMEC para vocês com as alterações propostas, vocês podem sugerir novas alterações, a gente marca uma extraordinária, provavelmente para a próxima semana já, para aprovar as adequações desse PROMEC, e teria que ser em uma semana, tá? Em uma semana a gente aprova essas alterações, pede para emitir o decreto e começa com esses repasses de verba do fundo, tá bom? Um ponto que não consta no PROMEC, que eu queria colocar aqui para vocês, é a possibilidade de repasse, por exemplo, para esses eventos do conexão das tribos, que aí a gente fica totalmente vendido, uma conferência de cultura, por exemplo, né? Que aí tem que ficar dando voltas porque não tem essa previsão no PROMEC. E aí a gente sugeriu a inclusão de um artigo lá, tá? Que depois eu gostaria que vocês vissem, justamente para normatizar isso também, tá? Que seria feito nos moldes da Lei 13.019, né? Que não serve para a área cultural, mas essa questão propriamente dita da manifestação de interesse social, eu acho que a gente pode importar e adequar para o nosso decreto, para poder fazer esses repasses também. Queria que todos vocês... O ideal, assim, se vocês quiserem ler e lendo, eu chego em casa e a gente vota. Se vocês quiserem ler durante a semana e a gente já deixa marcado uma extraordinária para aprovar isso,
também. Eu acho melhor porque todo mundo tem a oportunidade de ler, de ver as anotações e de votar, de aprovar, assim, com maior conhecimento. O que vocês acham? Tá. Eu mandei aqui, depois a gente pode repassar no grupo. E aí a gente poderia se comprometer a todo mundo ler e dar suas sugestões até sexta-feira, porque aí no final de semana a gente condensa todas essas sugestões e marca uma extraordinária para a próxima segunda. Porque aí fica uma semana certinho, mas que a gente sabe que na próxima segunda tá tudo fechado. Perfeito. Alguém discorda? Extraordinária na próxima segunda. Até sexta para vocês estudarem, eu prometo, e devolver para a gente, se concorda, se não concorda, se quer mudar mais alguma coisa. Aí a gente compila tudo no final de semana e marca uma extraordinária na próxima segunda. Pode ser na terça, gente. Sabe por quê? Segunda tem essas coisas aqui na Câmara e geralmente eu estou participando. Pode ser na próxima terça? Tudo bem? Alguém se opõe? Está fechado o seu microfone, amor. Aprovado? Sim? Sim. Mais algum assunto, Rô? Na verdade, falando de estudar leis, Reinaldo e eu estudamos um pouco sobre as devolutivas e uma minuta de edital sobre as oficinas. Somente as oficinas, por quê? Porque as oficinas, em tese, é uma organização simples, vai ser através de edital mesmo, contratação de oficineiros. Porém, quando a gente foi compilar todas as oficinas propostas, a gente ficou em dúvida, porque algumas coisas fomos nós que acrescentamos quando a gente mandou as metas para a prefeitura, para a secretaria. Algumas coisas, com o passar do tempo, desde abril, os próprios setoriais podem ter repensado as oficinas e acreditar que elas não são válidas nesse momento. Então, o que eu gostaria que a gente fizesse? Vou mandar essa minuta do edital. Queria que vocês, claro, fizessem a leitura de todo o documento, mas, em especial, cada setorial fazer a leitura da oficina que lhe cabe. Vocês vão perceber que ela está bem separadinha, assim, porque a gente foi fazendo de acordo com o documento que foi enviado para a gente das devolutivas. E aí, não sendo interessante, você não querendo mais que ela seja semestral, não querendo que seja mensal, qualquer alteração que precise ser feita dentro das oficinas, já alterar o documento, mandar no grupo para que a gente possa fazer essa redação final e enviar para a secretaria pedindo o edital, porque a nossa proposta é que as oficinas comecem no começo do ano, em janeiro. E para isso a gente precisava muito que esse edital fosse lançado ainda em outubro. E para isso a gente precisa aprovar essa revisão do PROMEC nesse tempo recorde, para poder lançar os editais e as devolutivas de vocês, para poder... Exato. Uma coisa acaba sendo casada na outra mesmo. Então é isso, assim, sobre o edital, a leitura do documento todo, legal. Mas, em especial, sobre as oficinas, para que a gente não corra o risco de acabar tendo uma oficina que não é do interesse setorial, que não é no formato que ele pensou, que ele planejou. Porque aí teve a intervenção de outra pessoa que não é do setorial, como eu, por exemplo. E aí, se tiver alguma coisa, marcar, fazer um destaque para a gente poder fazer essa redação final e enviar como proposta de edital para a prefeitura. Tá bom? E é importante, eu não sei se você já falou, Rui, porque o som aqui está ruim. É importante que cada representante do setorial coloque no seu setorial esse edital, tá, gente? Sim. Devolva para a Roberta já Com aprovado. aqui. Joia. Qual o prazo, Rô? Sexta-feira? Qual o prazo? Não, esperar não é abril. Não, mas pode ser sexta também, né? Não, falei, não vi. É porque tudo na sexta, né? Sexta-feira? Joia. Alguém se opõe? Tudo bem? Então
amo colegiado maravilhoso. Eu também só amo. É isso, pessoal. Mais alguém tem algum questionamento, algum posicionamento, alguma questão? Note. Gente, só digo que minha vida é muito doida. Tô achando também, viu, Daisy? Tá bom. Pessoal, eu agradeço. O que eu quero dizer sobre essa importância da gente... Leia os comentários, Daisy. Sobre a importância da gente ter essa especial atenção com esses dois documentos, porque são documentos aí que vão direcionar uma boa parte, aliás, na verdade, o Promec é que vai direcionar todo o recurso do fundo, e o edital de oficinas vai direcionar uma grande parte do dinheiro do fundo. Então, que a gente tivesse especial atenção, dividisse mesmo com setoriais, para que a gente depois não tenha insatisfações mesmo. Oi. Oi. Boa noite. É. Para que a gente não tenha insatisfações quanto a esse. A iluminação vai ser votada hoje, hein? Vai aumentar para vocês pagarem. Divulga aí. Ai, Bem, ó, gente, está encerrando a reunião do Conselho de Cultura, entendeu? Porque eu tenho 2 corpos, entendeu? 1.001 utilidades. Deise, encerra, então. Gente, olha, eu estou indo, tá? Muito obrigada. Perdão, tá? Desculpa, assim, essa coisa hoje, assim, que está meio tumultuado. Eu agradeço muito, tá bom? A presença de todos vocês. Abraço. Ordinário é assim. Gio, Projeto tem que ser. Giovana, desculpa, eu não vi o seu comentário. Por favor, faça seu informe. Eu e o Atanagildo fomos contatados essa semana por uma empresa de arqueologia que foi contratada aqui para o município para fazer uma prospecção arqueológica no novo bairro da Zona Norte. Eles entraram em contato para informar essa situação e que falando que a atual lei se aplica dizendo que se não há nada encontrado na escavação, não tem devolutiva envolvendo educação patrimonial. Mas eles ficaram tristes, falando que não ia poder fazer nada, e eu falei para eles que o conselho estaria interessante em fazer uma oficina junto com eles, para trazer educação patrimonial, arqueologia e tudo envolvendo as escolas. Aí esse é mais um informe, porque eles não poderiam fazer por parte do IFAM, mas nós, como conselho, poderíamos requisitar a empresa para fazer a oficina aqui na cidade. Então, eu achei interessante, eles ficaram bem curiosos em continuar essa ideia, e a gente está mantendo contato com eles sobre isso. Era mais um informe mesmo, ainda não temos continuação dessa conversa, mas já é uma nova linha de oficinas que pode acontecer no próximo ano também. E de uma forma financiada pela prefeitura e não pelo fundo, né? Que é bem interessante também. Legal, Giovana, obrigada. Mais alguém? Então, pessoal, encerro a reunião. Agradeço a presença de todos. Um beijo. Bye, bye. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ai, exausta. Nossa, quero ser presidente para sempre.